Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de resolução de questões, tá? Aqui no YouTube. Vamos tratar hoje aí da nossa disciplina de atualidades, tá? Questões assertivas de prova, focada aí no seu edital da Guarda Municipal de Fortaleza 2023, tá? E hoje nós trataremos exclusivamente, né, sobre os acontecimentos ocorridos aí no Brasil em 2023, tá? Vale salientar que se você não assistiu o nosso desafio e as outras aulas, né, de atualidades, nós trouxemos ali uma questão ou outra do cenário internacional, né? Mas qual foi o objetivo da gente trazer essas questões? Justamente porque nelas haviam conceitos muito importantes para a compreensão, né, ali do nosso cenário nacional, né? Então eram questões que tinham uma ligação direta com o que estava acontecendo, né, no Brasil em 2023, tá, pessoal? Mas agora, né, diferente do que a gente estava fazendo antes, agora nós iremos trazer exclusivamente questões, tá? Questões autorais dos acontecimentos, né, no Brasil em 2023, tá, pessoal? Então, é isso. Para você que me conhece, meu nome é Antônio Gabriel, esse aqui é o meu Instagram, antonigabriel.ss, e vamos arrebentar nessas questões. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa primeira questão. Qual foi a medida tomada em resposta à invasão das sedes dos três poderes em Brasília por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante atos antidemocráticos? Então, pessoal, o que acontece? Galera, no dia 8 de janeiro, manifestantes ali, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles invadiram ali, né, a sede dos três poderes em Brasília, né? E durante essa invasão, né, não foi uma invasão, digamos assim, pacífica, né? Eles começaram a entrar e começaram a quebrar muitas coisas, houve um certo tumulto, um burburinho, né? Houve um prejuízo, né, um dano patrimonial, né, e um dano financeiro muito grande, né, além de, claro, atrapalhar ali, né, a ordem, né, das coisas. Eram muitas pessoas ali, né, nesse evento ali vestidas de verde e amarelo e tal, e obviamente, né, uma situação, né, que não podia ser tolerada, né, não podia ser tolerada porque é um lugar importante, né, a sede dos três poderes em Brasília, né? E, né, não era uma manifestação feita ali da forma correta, né? Então, eu separei uma notícia muito interessante para a gente sobre as consequências, né? O que aconteceu, né? Qual foi a resposta do governo, né? Para tentar contornar essa situação. Ó, pessoal, fonte aqui, trouxe da CNN, tá? Essa notícia. Ela diz assim: após os ataques aos três poderes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou uma intervenção federal no Distrito Federal, né, até o dia 31 de janeiro, sob o nome do interventor Ricardo Garcia Capelli. Tá? Muito importante você gravar esse nome também. Qual foi o interventor? Ricardo Garcia Capelli, atual secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo, segundo o decreto, é pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Justamente, né, havia-se ali uma ordem pública, né, havia-se ali uma situação de ordem que foi quebrada devido à chegada, né, desses manifestantes, fazendo, né, provocando esse tumulto, né, e essa série de danos aí ao patrimônio público, né. Então aqui a notícia continua, né? A medida, né, de caráter excepcional afasta a autonomia dos estados, né, DF e municípios, e ocorre quando há coação contra o poder judiciário, desobediência à ordem ou decisão desobediência à ordem ou decisão judiciária, e quando houver representação do Procurador-Geral da República. Então é exatamente o que aconteceu, né? Houve ali uma desobediência, né? Na verdade, houve, né, uma ameaça ali à ordem, né, à ordem pública, né, uma ameaça ao comprometimento da ordem pública que, né, foi necessário, né, ali na vista ali do presidente Lula, foi necessário ali para acabar com essa situação e restaurar a ordem, tá, pessoal? Então, quem é, na verdade, né, o governador do DF, né, que foi afastado, né, houve também, né, uma decisão ali do ministro Alexandre de Moraes, do STF, né, que afastou o Ibanez Rocha, tá? Ibanez Rocha, né, o governador ali do DF, tá? Então, qual a nossa alternativa correta? A alternativa correta D, né? Alternativa correta, alternativa C, né? Foi decretada intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal para que se pudesse restabelecer a ordem, tá, pessoal? Então,
Questão 1, alternativa correta, alternativa C. Então vamos lá. Segunda questão. Após a descoberta de um rombo financeiro de 20 milhões de reais e o bloqueio de parte das contas, né, motivado por dívidas com credores, qual medida foi adotada pela rede varejista Americanas? Tá, pessoal, você que é aluno do nosso combo, você recebeu uma questão do seu simulado justamente sobre esse tema, né? Seu simulado da semana passada, você recebeu uma questão sobre esse tema, tá, pessoal? Então, o que acontece, pessoal? Vamos analisar aqui alternativa por alternativa. A empresa fechou todas as suas lojas e encerrou suas operações de forma definitiva? Não, não aconteceu isso, né? Você ainda vê aí as lojas americanas ali operando. Os acionistas majoritários injetaram capital suficiente para cobrir o rombo financeiro e sanar as dívidas com os credores? Não, galera, né? Também não aconteceu isso, né? Então vamos lá. Alternativa C. A Americanas solicitou um empréstimo bancário para pagar suas dívidas e evitar a recuperação judicial? Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Alternativa D. A rede Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial visando reestruturar suas dívidas e buscar soluções para a situação financeira. Então, pessoal, é exatamente isso. O que significa esse processo de recuperação judicial? É um processo, galera, que uma empresa faz quando está, né, assim, quebrada, tem um rombo, no caso das Americanas, justamente para pedir tempo, né? Ela vai pedir um tempo para justamente negociar, né, essas dívidas com esses credores, né? Basicamente, trocando aí em miúdos, é isso. Ela vai pedir um tempo, né, para que ela não precise parar as operações, né? Porque, teoricamente, se ela tem um rombo fiscal, né, se ela declara falência, enfim, a tendência é o quê? Ela parar de operar, né? Só que o que acontece? Para ela não precisar parar de operar, parar suas operações e não ter ali, né, como tá recebendo ali dinheiro no seu caixa, ele entra com esse pedido de recuperação judicial, que é justamente um pedido feito para poder ela não cessar, né, ali as operações dela, né, ela continuar ali aberta, né, a empresa continuar aberta, enquanto negociar suas dívidas aí com esses credores. E esse foi o caso das Americanas, né? Houve esse pedido de recuperação judicial para que ela pudesse reestruturar suas dívidas e melhorar ali a situação financeira. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Né, trouxe até uma notícia aqui do G1 pra gente. Ó, o que ela diz? A Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial nessa quinta-feira. Nessa manhã, a companhia já havia informado que teria recursos reduzidos em caixa e admitiu a possibilidade de iniciar o processo. As dívidas da empresa somam 43 bilhões. Tá? Bilhões. 43 bilhões. A quantia em caixa, segundo a varejista, estaria em 800 milhões, ou seja, há um déficit aí, né? Valor significativamente menor do que os 8,6 bilhões reportados no terceiro trimestre de 2022, ou seja, antes de ser descoberto esse rombo, tá, galera? Então a situação da Americanas é bem feia, muito cuidado. Terceira, qual é o marco atingido pelo Brasil em relação à pandemia de Covid-19 no ano de 2023? Então, pessoal, o que acontece, né? Em 2023 aconteceram alguns fatos acerca ainda das repercussões da pandemia de Covid-19, né? Graças a Deus nós não temos mais aquele cenário que nós tínhamos, por exemplo, em 2020, 2021, né? Graças a Deus agora, devido à vacina, devido, né, o fim do isolamento social, nós, graças a Deus, estamos conseguindo aí voltar ao normal. Mas, né, ainda temos alguns acontecimentos históricos, né, relacionados à pandemia de Covid-19 no ano de 2023, né? O que acontece? A alternativa a ela diz o quê? Vacinação em massa de toda a população brasileira? Não, cara. Muito cuidado, né? Também cuidado, tá? Cuidado que não foi toda a população brasileira, não. A redução significativa do número de casos ativos de Covid-19 no país, cara, você pode até ficar em dúvida dessa. Só que o que acontece? O que entende-se por redução significativa? Que em 2023, né, que em 2022 havia um número muito grande de casos e em 2023 houve uma queda brusca. Não, isso não aconteceu. Isso aconteceu, galera, de 2021 para 2022. Né? 2021 nós tivemos aí uma segunda onda, né, ou foi a terceira onda, alguma coisa assim, um aumento, né, de casos. E em 2022, né, ali a gente finalmente conseguiu reduzir de maneira significativa esses dados, né, esses casos,
né? E aí conseguiu manter uma certa linearidade, né? Ou seja, como se fosse assim, né? Uma curva assim de redução de casos, né? E em 2023 nós, né, não tivemos aumentos nem uma redução significativa. Claro, houve uma redução, acho que o meu microfone deve ter balançado um pouquinho, mas houve uma redução, mas não foi uma redução significativa. Por quê? Porque esse número já vinha reduzindo, entendeu? Então, a palavra adequada aqui seria uma continuação da redução dos números de casos de Covid-19, e não uma redução significativa, tá? Muito cuidado. Então, não é a alternativa B. C. O Brasil alcançou a marca de 100 mil mortes causadas pela Covid-19? Cara, não foi 100 mil, foi 700 mil mortes, tá? Infelizmente, esse ano, né, ali, infelizmente, caminhando ali a passos curtos, né, não é a passos largos, como a gente caminhava em 2020, né, para esse número de mortes, mas nós chegamos nesse triste número de 700 mil mortes, né? Infelizmente, não foi 100 mil, então tá errado. Foi decretado o fim da pandemia no território brasileiro? Sim, com certeza, né? Uma data, um acontecimento que é para ser celebrado, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam as suas vidas, mas, né, pelo menos ali de maneira oficial, né, por parte do governo, o pesadelo acabou, né? Lógico que a dor de quem perdeu, né, de quem ficou com sequelas desse vírus é eterna, mas, né, pelo menos ali oficialmente, né, de maneira por parte do governo, né, houve esse decreto, né, do fim da pandemia em território brasileiro. E a OMS também, no cenário internacional, ela decretou o fim da pandemia do coronavírus. Então, um motivo aí pelo menos um motivo de alívio, né? Então, vamos lá. Quarta questão. Qual foi o motivo pelo qual o Ministério Público de Goiás abriu um inquérito envolvendo jogadores de futebol de clubes como Santos, Corinthians, RB Bragantino, Juventude e Cuiabá, além de casas de apostas e apostadores, resultando na realização de mandatos de prisão e busca e apreensão em 6 estados, ou seja, uma operação ali colossal, né? Galera, o que acontece? Vocês conseguem, né, ver aí, é muito claro que de uns anos para cá, principalmente nessa nova retomada do futebol depois da pandemia, o lance das casas de aposta, né, e tudo ficou muito, muito, muito forte aqui no Brasil, tá? Você tem muitas casas de apostas hoje, muitos patrocínios, né? Essas casas de aposta patrocinam, né, muitos clubes. E isso dá muito dinheiro no futebol, né? Porque hoje você pode apostar em tudo, né? Em escanteio, em faltas, em cruzamentos, aí a galera que entende de futebol vai saber, pênaltis e tudo. E claro que tudo isso, né, todas essas apostas, né, dependendo do que acontecer, de como for, elas têm um valor mais alto e um valor mais baixo, né? E o que acontece, galera? Ultimamente está tendo uma manipulação desses jogos. O que está acontecendo? As casas de apostas, elas vão, né, e pagam, né, esses apostadores, as casas de apostas vão e pagam, né, esses jogadores ali desses clubes para poder justamente fazer, né, ali uma jogada ali no futebol que vá permitir o lucro, né, desses caras. Por exemplo, vamos supor, o cara vai apostar que no jogo de futebol vai ter 2 pênaltis, certo? E aí ele pega 2 jogadores, né, e diz assim, olha, eu vou te pagar X, né, para tu dar um carrinho naquele cara ali durante o jogo e cometer um pênalti, né? Por quê? Porque se de fato ele apostar, o apostador, né, apostar nesses 2 pênaltis e esses pênaltis de fato acontecerem durante o jogo, esse cara vai lucrar, né? E isso gera muito dinheiro se você fizer ali em larga escala, enfim, ser assertivo nesses resultados, né? E aí o que acontece? Isso estava acontecendo com uma certa frequência. Isso levantou, né, ali o interesse de investigação do Ministério Público de Goiás, que abriu um inquérito para investigar esses clubes e essas casas de aposta, né? E aí ele quer saber justamente nessa questão, esse motivo, né? Então, o que foi? Foi a suspeita de envolvimento de jogadores em um esquema de lavagem de dinheiro? Não. Talvez eles lavam depois esse dinheiro, né, para enfim, não tentar despistar e tal, mas não é o foco. Investigação sobre o uso de substâncias ilícitas por parte dos jogadores durante as partidas? Não. Suspeita de manipulação dos resultados e envolvimento dos jogadores em apostas ilegais? Com certeza, galera, é exatamente isso.
A investigação de um esquema de corrupção envolvendo os clubes e a máfia do jogo ilegal. Você podia até ficar em dúvida em relação a essa, mas não é bem é um esquema de corrupção. Mas o nome mais apropriado, o nome certo, é manipulação de resultados. Ou seja, eles estão manipulando o resultado das partidas, né? Por exemplo, aposto. Isso começou, galera, nas séries mais baixas, né? Série D ali dos campeonatos. Por exemplo, a série C do Campeonato Paraibano, tinha muito isso também, né? Só que isso foi ganhando grandes proporções, por quê? Porque lucra, né? É um esquema onde você vai pagar um cara, né? Você vai pagar um cara para ele, ou até um time, né? Para ele justamente jogar da forma que você quer. E aí você ganha muito dinheiro, né? Basicamente isso. Então, quarta questão, alternativa C. E aí 5, né? A nossa quinta questão. Qual é o nome dado à operação que visa apurar informações sobre a organização criminosa suspeita de manipular os resultados esportivos de jogos de futebol profissional? Então, qual é o nome dessa operação do Ministério Público de Goiás? Operação Bola Fora? Não. Operação Chute Certeiro? Não. Operação Gol de Placa? Não. Operação Penalidade Máxima? Sim. Que já está se desdobrando em várias fases, né? Eles querem chegar até a quadrilha, até a organização criminosa que arquiteta, né? Que justamente está à frente aí desse esquema. Então é a Operação Penalidade Máxima, certo, galera? Então, quinta questão, letra D. Sexta questão. Qual é o nome do ministro que pediu demissão do Gabinete de Segurança Institucional após imagens da destruição da Praça dos Três Poderes divulgadas pela CNN Brasil mostrarem sua falta de ação e de contenção dos vândalos? Então, galera, o que acontece? A Polícia Federal, eu vou responder logo a questão para explicar a situação para vocês. É o Gonçalves Dias. O que acontece, galera? Qual é a acusação que o Gonçalves Dias está sofrendo? Porque assim, galera, a Polícia Federal, ela tem um setor de inteligência muito forte, né? Você que um dia sonhar em pertencer a essa instituição, você vai poder ver aí mais de perto, né? Eu não pertenço, né? Mas sou entusiasta em relação eu gosto, né? De ver muitas coisas sobre polícia, acho interessante. Tem um setor de inteligência muito forte, né? E segundo, né, o que falam, né, nas investigações e tudo, o ministro Gonçalves Dias já sabia desse ataque, né? Ele já tinha ali informações ali, até um embate se ele sabia ou não, se o presidente Lula sabia ou não, enfim, eu não estou aqui para falar a minha opinião, mas o que está acontecendo de fato aí no cenário brasileiro. E aí, qual é a acusação que o ministro Gonçalves Dias, né, ele principalmente, ele está sofrendo? De omissão, né? Uma omissão a esses ataques. Ou seja, ele sabia que ia acontecer, ele viu acontecendo, mas, né, na hora ali ele não fez nada para conter aqueles ataques, né? Ele agiu de forma omissa. Então, essa é a acusação que o ministro Gonçalves Dias está sendo investigado aí nesses ataques, né, que aconteceram na sede dos Três Poderes, aí na sede dos Três Poderes em Brasília. Então, pessoal, indo aqui para a nossa sétima questão agora, né, ele pergunta assim: qual não é o objetivo da CPMI do golpe, né, justamente instalada aí para investigar esses ataques, certo? Investigar esses ataques. Qual não é o objetivo da CPI do golpe instalado no Congresso Nacional do Brasil, que investiga os ataques e o financiamento do vandalismo às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro? Então, galera, esse vandalismo aqui é o que eles chamam de atos antidemocráticos, tá? Os atos antidemocráticos é justamente esse vandalismo aí. Tá? Se você vir aí atos antidemocráticos e vandalismo, eles estão se referindo aí à mesma coisa, tá? Então, a nossa questão pergunta: qual não faz parte de um desses objetivos, né, dessa CPMI do golpe, né? Então, alternativa A: identificar os responsáveis pelos ataques e promover sua responsabilização legal. Com certeza, né? Presta atenção, tá? Alternativa B: julgar os responsáveis pelos ataques dos criminosos na sede dos Três Poderes. Errado. CPMI não julga, né? Ela vai identificar os responsáveis e vai promover, né, a sua responsabilização legal. Ou seja, vai apontar, olha, vai apontar a tipicidade, né, da conduta deles e tal, todos aqueles elementos ali do crime, e vai mostrar, vai dar aqueles dados ali, né,
para o judiciário promover ali o julgamento. É mais ou menos como faz um delegado, vocês estudam isso em processo penal, salvo engano, né? Que é justamente juntar ali os elementos, né? Indício e materialidade do delito, essas paradas assim. Então, alternativa C, investigar possíveis interferências externas nos atos de vandalismo. Exatamente, né? Eles estão querendo justamente investigar se há alguém por trás, um mandante, né? Uma pessoa ali maior, uma organização, enfim, faz parte sim dos objetivos. Avaliar o desempenho dos órgãos de segurança na contenção dos ataques. Exatamente, né? Eles vão avaliar se a Polícia Militar do Distrito Federal agiu como deveria agir, a Polícia Legislativa, enfim, ele vai olhar, né, ele vai justamente ver se não houve nenhuma facilitação por parte daqueles órgãos ali na contenção desses ataques. Então, qual a nossa alternativa correta? Alternativa B, porque CPMI não julga, tá, galera? Vamos lá. 8. Qual foi o motivo que levou o bloqueio novamente do aplicativo Telegram no Brasil? Então, galera, novamente porque o Telegram, ele, coitado, né, a galera gosta de bloquear ele. Eu uso o Telegram, né? Uso ele tanto quanto o WhatsApp, né? Por conta do canal, enfim, das coisas, né? Ele tem uma nuvem muito boa, enfim, são vários motivos aí que eu gosto muito do Telegram. Mas, enfim, e o aplicativo Telegram, ele vem, né? De fato aí sendo alvo de muitas decisões ali do STF, né? Justamente porque o Telegram ele tem um problema com essa questão da privacidade, né? Ele preza muito pela privacidade de cada usuário. Só que ele não olha, né, ali o que a pessoa está fazendo, né? Ele diz assim, ó, você é livre para fazer o que você quiser. E esse o que você quiser, eles generalizam muito, né? Literalmente o que você quiser. Você encontra muita coisa no Telegram, né? E aí, o que acontece, né? Tem muita coisa que é praticada no Telegram que é ilegal aqui no Brasil, né? E por ser ilegal aqui no Brasil, qual é o papel do Estado nessa conjuntura? É justamente ir atrás daquela coisa que está errada, né, investigar e responsabilizar ali os autores, né? E o que acontece, galera? Tá aqui na nossa alternativa A. O Telegram, ele descumpriu uma decisão judicial, né, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que exigia a entrega de provas de crimes cometidos por grupos neonazistas à Polícia Federal. Né? Então, galera, o que estava acontecendo? Estava sendo praticado neonazismo no Telegram, né? Só que o que acontece? Né? O Telegram, por causa dessa política de privacidade, não queria, né, entregar a prova, né, os prints, enfim, a prova das conversas, enfim, das mídias desses grupos neonazistas à Polícia Federal. E aí, né, o judiciário se invocou e bloqueou o Telegram. Você não vai me dar as provas, não? Então, beleza. Ninguém vai mais usar o seu aplicativo, não. E aí bloqueou. Hoje já está desbloqueado, né? Inclusive já usei ele bastante hoje. Mas gerou esse bloqueio devido a isso, né? Justamente os motivos, né, pelos quais o Telegram vem sendo bloqueado é basicamente isso, né? Porque o Telegram, ele quer que tudo que aconteça no Telegram fique no Telegram e isso, né? Infelizmente, beneficia muitas pessoas que cometem esse tipo de crime, né? E aí a polícia quer investigar e tal, e não consegue porque tem essa barreira aí do Telegram proteger demais aí a privacidade das pessoas, né? Há quem veja isso como certo, há quem veja isso como errado. Mas enfim, nosso gabarito aqui, 8ª questão, alternativa A, tá? Vamos lá, 9ª questão. Qual escola de samba conquistou o título do Carnaval do Rio de Janeiro pela 9ª vez, quebrando um jejum de 22 anos sem vencer com o enredo, tá? Cara, decora esse enredo aqui, tá? Pelo menos, eu sei que é um pouquinho longo, mas vale a pena decorar, pode ser que ainda cobra. Ó. O aperreio do cabra que o excomungado tratou com maquerença e o Santíssimo não deu guarida. Então ele quer saber qual é essa escola de samba que ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro com esse enredo, tá, pessoal? A escola de samba foi a Imperatriz Leopoldinense. Tá? No Rio de Janeiro você tem muitas escolas tradicionais, Mangueira, Portela, Beija-Flor, mas a que ganhou, né, esse ano foi a Imperatriz Leopoldinense. Eu realmente, né, faz muito tempo, eu mesmo não lembro, né, de ter visto essa escola ganhar, né, nunca fui de acompanhar muito assim carnaval, mas sempre que eu via, né, assim, de relance na TV, era Mangueira, era Portela que ganhava e tal. Não é uma surpresa, realmente, né? 22 anos aí sem vencer, faz muito tempo. Então vamos lá, pessoal. 10ª questão. Qual é o nome da banda que se despediu dos palcos após 32 anos de carreira, realizando um show para 50 mil pessoas
no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Então, galera, foi a banda Skank, tá? Skank, tá? Roupa Nova ainda tá na ativa, Rapa também, Titãs também, né? A banda Skank aí, né? Tem muito sucesso, né? Vamos Fugir, enfim, eu só conheço esse, né? Mas, enfim, é uma banda aí que marcou gerações aí, principalmente nos anos 90, anos 2000 aí, né? Tem muito conteúdo aí, né? E se despediu dos palcos, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Antes de você ir embora, tá? Não vai embora agora, não sai do vídeo agora. Eu tenho uma novidade para você, tá? Tá no ar aí o nosso combo máquina de resolução, tá, pessoal? Onde você vai receber 10 simulados assertivos, 5 completos, né? E 5 temáticos, totalizando aí mais de 500 questões, porque tem muito material extra que eu coloco lá. Enfim, são muitas questões, tá? Essas correções são em PDF e em vídeo, tá? Ou seja, as básicas, todas as básicas eu corrijo, né? Justamente com essa didática que você está vendo aqui no YouTube, tudo bem facilitado, tudo bem simplificado, tudo direcionado para a sua prova. As básicas eu corrijo tanto em PDF, quanto em vídeo, tá? Então, vídeo aulas ali. Só para você ter uma ideia, o último simulado de português foi mais de 1 hora, né? Só de português, tá? Só de português. Foi 1 hora de duração. Então eu reviso com você todos os assuntos daquele simulado, tá? Suporte ao aluno 24 horas, tá? A gente sempre tá ali de plantão disponível para tirar suas dúvidas, tá? Mentorias semanais, esse também é um dos nossos grandes diferenciais. Eu não vou te entregar só o simulado, eu vou te entregar um acompanhamento direcionado, focado na sua necessidade, tá? E tudo isso numa plataforma exclusiva, tá? Numa plataforma exclusiva nós temos lá, tudo organizadinho, tudo bonitinho, para que você possa ter uma experiência de estudos cada vez melhor, tá? E hoje, né, nessa semana nós estamos com a nossa promoção de lançamento, de R$ 67,97 você vai pagar só R$ 47,97, tá? Pode parcelar, pode pagar por Pix, enfim, pode fazer como você quiser, tá? Pagamento único, você paga e é seu, tá? Então, aqui é uma das nossas aulas, né? Aqui eu também tem a artezinha do nosso simulado e tudo. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? E é isso, pessoal. Vai ser um diferencial na sua preparação para a Guarda Municipal de Fortaleza, tá bom, pessoal? Então é isso, fico por aqui, tá? Me despeço de vocês, professor Antônio Gabriel, antôniogabriel.ss. E é isso, pessoal. A sorte favorece os bravos. Até a próxima.